Bom, olha só, seja você mesmo. Se tem uma coisa que mais faz a diferença em vídeos que você vê na internet, é a autenticidade. Você precisa ser autêntico. Você precisa ser quem você realmente é. Se você começar a tentar criar um personagem para os seus vídeos, criar uma coisa, uma pessoa que você não é, um apresentador que você não tem o seu estilo, não é o seu jeito de falar no seu dia a dia, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Isso é coisa para ator, né? Aqui a gente não está falando sobre ator ou atriz. O ator e a atriz, eles conseguem incorporar, vamos dizer assim, um personagem e seguir ele durante muito tempo, seguir com ele durante muito tempo. Então, isso é uma coisa para... Estamos falando de profissionais que dedicam a sua vida em estudar como fazer isso, né? Nesse caso, não. O apresentador, você precisa ser, obviamente, como a gente já falou, sobre naturalidade, mas você precisa ser você mesmo, ser autêntico, né? Porque daí o seu tom de voz, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir vai ser quem realmente... De repente a pessoa te encontra na rua, ele tem que ver quem aquela pessoa que ele vê nos vídeos, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente, aqui na produtora, a gente tem um casting aí de locutores e tal, e é comum que às vezes a gente, de repente, eu preciso falar com eles e ligar para eles e tirar alguma dúvida sobre o roteiro, passar alguma informação, alguma direção. E aí quando eu ligo no celular desses locutores, às vezes o cara tem, alô, né, normal, alô, a hora que você fala, tudo bem, fulano, que é o Hilário, ele, olá, Hilário, tudo bem? E o cara já começa a impostar, já começa a manter manter aquela postura, aquela impostação de voz de locutor e tal. Tem uns que fazem isso de propósito, tem outros que fazem isso brincando, mas tem aqueles que já atendem de um jeito já locutando, né? Eu vou falar como o que parece para mim, né? O que parece para mim nesse caso, como eu vou dar um exemplo, a questão do ator e atriz. Ali ele é um profissional da voz. Então, se eu pedir para ele impostações diferentes, tudo bem, ele vai saber fazer. Então, esse cara, esse profissional, não necessariamente ele precisa atender o telefone impostando como voz de locutor o tempo todo. E isso, para minha decisão de contratação, não interfere em nada. Porque, seja o que for que eu, de repente, possa pedir para ele, eu sei que ele vai impostar, ele vai mudar o tom, ele vai, enfim, ele vai interpretar da maneira com que eu pedi para ele. Já no caso de um apresentador digital, que a gente tem falado aqui, alguém que está se vendendo, você de repente vende o seu produto na internet, o seu conhecimento, tem um treinamento online, enfim. É importante que você seja quem você é no dia a dia. Se você encontrar comigo na rua, muito provavelmente eu vou estar de boné, né? Grandes chances de eu estar de boné, vestido assim, como eu estou, às vezes com uma camisa... Eu sou um cara muito monocromático, então a maioria das minhas camisas são cores sólidas, na maioria também preto, branco ou cinza, dificilmente estou com camisa colorida, quando eu me esforço um pouco para isso, mas enfim, eu tenho uma característica, eu de maneira alguma vou estar sem barba, só se acontecer alguma coisa muito complicada para eu estar sem barba, mas o que eu estou querendo dizer é assim, se a gente se encontrar na rua, muito provavelmente o jeito de eu falar vai ser exatamente esse, a maneira de eu brincar com você, de repente surgir alguma coisa mais descontraída, vai ser assim como eu estou fazendo aqui nesse vídeo também. Então é importante que você não tente interpretar um personagem quando você estiver apresentando os teus vídeos. Com isso você vai ser mais autêntico. Agora, qual é essa relação de repente com a venda? Olha só, todo mundo percebe isso e com certeza, se você tentar fazer isso, também vai ficar perceptível. Quando alguém está forçando não só a voz, mas a simpatia, está sorrindo mais do que precisa, está mostrando muito mais dente do que precisa mostrar. Então, as pessoas percebem, você percebe isso. Você percebe isso. Então, isso com certeza absoluta atrapalha na decisão de compra ou do seu produto ou da sua ideia. Então, se você tentar forçar também muito a simpatia, obviamente que a gente já falou sobre semblante aberto, semblante fechado, mas eu não estou falando para você, de repente, ser uma pessoa mais séria e tal. Estou simplesmente te falando, seja você mesmo. E aí seus vídeos vão conseguir transmitir mais verdade, mais credibilidade. Lembra que tudo isso é em função de você passar mais credibilidade com os seus vídeos? Tá aí, seja você mesmo nos seus vídeos. Bom, gente, olha só. Lembrando, como a gente tem feito, analisa o material que você já tem gravado,
Independente se você tem corrigido quantas vezes você precisou regravar o teu material que gravou lá no início, mantendo o mesmo texto, analisa se você de repente tentou forçar um pouquinho, tentou lá incorporar alguém que está falando bonito, apresentar de um jeito diferente e tal. Agora eu vou te sugerir então que se você de repente identificou isso nos teus vídeos que você gravou até agora, então você regrave ele sendo você, tomando cuidado com tudo aquilo que a gente falou agora, tom de voz, corrigindo tudo do que a gente falou agora, mas sendo mais autêntico, colocando mais você na cena, tá bom? Vamos lá, grava de novo para a gente seguir em frente.